E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons estudos para você que está aí me assistindo. Fico muito feliz em tê-lo como espectador e espero ganhá-lo como aluno, porque no que depender de mim, a aprovação no exame de ordem é certa. Você deve estar se perguntando: que cara maluco, desesperado é esse que está falando em aprovação no exame de ordem? Será que é sobre isso que ele vai falar? Sim, é sobre isso que eu vou falar. E sabe por que eu vou falar de aprovação do exame de ordem com você? Porque eu sou professor do Complexo Educacional Humberto Costa, mais conhecido como SECO. E eu, assim como os demais professores desse complexo, utilizamos uma metodologia diferenciada e inovadora no mercado, focada e direcionada à sua aprovação no exame de ordem. Você é o que mais importa aqui. E que metodologia é essa? É o Sistema CECEL, Sistema de Ensino Coaching Exame de Ordem. Eu não vou falar muito sobre a metodologia, porque sobre ela tem um vídeo do professor e coordenador do projeto, Fabiano Caetano. Se você quiser, você confere lá e eu sugiro que você queira conferir, porque certamente com a explicação dele você será envolvido pela nossa teia do sucesso, pela nossa teia da aprovação do exame de ordem. Uhul! Esqueci de falar, hein, pessoal? Sou graduado pelas Faculdades de Direito da Rede de Ensino Docton, Unidade João Malevade. E é com essa graduação que eu levo você a viajar pelo direito tributário. É sobre tributário que eu vou falar. Nada de desânimo comigo. A aula aqui é dinâmica. E para provar o dinamismo da aula, eu já vou começar resolvendo duas questões com você. Foco aqui. Olha para mim. Imersão total. Vou resolver a questão 25 da prova branca, que vai ser a nossa questão de número 1. Para iniciar, só para dar uma esquenta. Questão de número 25. A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia as tarefas de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta. É uma questão que fala de competência tributária e outras cositas mas antes de falar sobre o que a questão discorre, eu vou ler as opções. Letra A. A capacidade tributária ativa, abre parênteses, realizar atos de fiscalização e arrecadação, fecha parênteses, é delegável. Letra B. Trata-se de caso de delegação de competência tributária da União. Letra C. Não é possível que a União revogue a qualquer tempo e por ato unilateral a atribuição que conferiu a tal autarquia. E por último, a derradeira, a letra D. Em eventual discussão judicial proposta pelo contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em dobro para recorrer. Pessoal, essa questão aqui fala sobre competência tributária e capacidade ativa tributária. O que é competência tributária? É a criação e a majoração de tributos. É a atribuição que a Constituição dá aos entes federativos para que eles criem e majorem tributos. Criar, majorar. Criar, majorar. Guardem essas palavras. Por quê? Você vai precisar fazer uma coisinha para mim. Aliás, para mim não, porque eu já faço isso há certo tempo. Você vai precisar fazer uma coisinha para você. Você vai ver como que isso vai ajudar. Pega aí as 3 primeiras letras de criação. CRI. Pegou? Agora pega para mim as 2 primeiras letras de majoração. MA. Pegou também? Ótimo! Agora junta isso aí tudo e me diz o que dá. Se você respondeu crima, você acertou. Então vamos resumir o conceito da competência tributária. Competência tributária igual crima. Por quê? Crima é criação e majoração. De quê? De tributos. Então competência tributária é a criação e a majoração de tributos dada pela Constituição aos entes federativos e que pode ser acionada através da palavra crima. Falou em crima, falou em competência tributária, beleza? Uma das características dela é ser indelegável, ou seja, eu não posso repassar a competência tributária de um ente federativo para outro. Eu sei que você pode até se perguntar, professor, o que é ente federativo? Eu já respondo. Ente federativo é a União, são os estados, são os municípios e o Distrito Federal.
Então, eu não posso pegar a competência de um tributo que só a União pode criar e passar para o Estado, falar para o Estado, Estado, cria aqui para mim que eu tô com preguiça, eu tô cansada. Quando eu falo, pessoal, que a União está cansada, eu não digo a União ente, eu digo os representantes da União. Dilma, por exemplo, presidente nossa. Vamos supor que ela esteja cansada, queira tirar umas férias da presidência. Porque, né, muita pressão, impeachment, procedimento de impeachment para cima dela, vai ou não vai, a crise, o estoque de vento que está acabando, a mandioca que já cansou de ser saudada, enfim, é muita coisa, então Dilma está cansada, quer tirar férias, cansou de sofrer. Só que nas férias dela, ela resolve pegar um tributo da União e passar a competência tributária dele para os estados. Ela pensa, tá todo mundo em crise mesmo, então eu tô chutando balde, tô chutando pau da barraca e vou fazer isso mesmo. Vou passar um tributo aqui da União para o Estado criar. Ela faz UNIT e sai o quê? IOF. IOF, pessoal, aquele imposto lá sobre operações financeiras, operações de crédito, operações de seguro, operações de câmbio, enfim, as operações previstas no artigo 153, inciso 6º da Constituição. Tá me vendo falar baixo aqui, acha que eu tô dormindo ou que eu tô desanimado? Para, tem muita animação aqui pra você. Pois é, pessoal, voltando aqui pra Dilma louca. Dilma passa o IOF para os estados. Ela pode fazer isso? Não. Por quê? Porque a competência de criar e majorar tributos não pode ser transferida de um ente para outro justamente por ser indelegável. Se é indelegável, não pode. Aí você pensa comigo, mas Márcio, como que eu faço então para que um estado tenha acesso àquilo que a União consegue, aquela renda que a União consegue pelos impostos federais? Como que eu faço para o município acessar a renda alcançada pelos tributos estaduais? Me ajuda, Márcio. Tem jeito disso acontecer? Tem, pessoal. Claro que tem. E aí nós entramos na capacidade ativa tributária. Capacidade ativa tributária nada mais é que a arrecadação, fiscalização e execução de tributos. Então, enquanto a competência cria e majora, a capacidade ativa tributária arrecada, fiscaliza e executa tributos. Enquanto a competência tributária cria e majora, a capacidade ativa tributária arrecada, fiscaliza e executa tributos. Uhul, deu até uma musiquinha, gostei. Você gostou também? Não gostou não? O problema é seu, essa música vai te aprovar, tá bom? Passa a gostar dela a partir de agora. Ai, professor, não fala assim comigo não. Falo sim porque é pro seu bem. Então, pessoal, quando a capacidade ativa tributária se manifesta, é um poder tão grande, mas tão grande, que vocês não têm ideia da reação da galera. Quando se manifesta, a galera respira fundo assim, ó, e solta o grito. Afe! Por quê? Quando ela grita afe, todo mundo se volta para arrecadação, fiscalização e execução tributária. Justamente os pilares da capacidade ativa tributária. Tá ok? Entenderam? Ótimo. Agora, será que a gente pode analisar algumas alternativas? Claro que pode. A letra A diz que a capacidade tributária ativa, abre parênteses, realizar atos de fiscalização e arrecadação é delegável. Tá certo isso aqui, pessoal? Tá, pessoal, tá certo. Sabe por que tá certo? Porque, olha só, não é a capacidade ativa tributária que permite que a União, que os estados consigam arrecadar tributos que são criados e majorados pela União, consigam arrecadar os frutos dos tributos arrecadados, gerados lá, criados e majorados pela União. Não é também a capacidade ativa tributária que permite que os municípios arrecadem os frutos dos tributos criados e majorados pelos estados? Pois é, pessoal. Então, se ela permite que um ente arrecade, fiscalize e execute aquilo que foi criado e majorado por outro ente, há uma delegação, há uma transferência de função. Ok? Há uma delegação, há um repasse de função, uma transferência. Então, a capacidade ativa tributária é delegável. Resposta bem na cara, hein, galera? Sabe o que eu achei mais interessante? Eu preciso comentar com vocês antes de continuar. Quando
quando teve esse 18º exame, 2 dias antes eu tinha falado para os meus alunos sobre competência tributária e capacidade ativa tributária. E eu usei exatamente as palavras que estão aqui, ó. A capacidade ativa tributária é delegável. Aí eu expliquei que ela realiza atos de arrecadação, fiscalização e execução, que a competência tributária cria e majora. Vocês não têm noção quando eu vi essa questão na prova. Galera, quase que eu chorei. Quase que eu chorei quando eu vi isso no 18º exame, na hora de corrigir. Nossa, eu fiquei assim, impressionado como que Deus estava me orientando naquele momento para que eu pudesse falar de um tema antes que ele pudesse cair na prova. Felizmente ajudou muita gente. Agora eu vou parar de falar sobre a minha vida, sobre o meu sucesso no 18º exame e vou falar das questões porque é isso que vocês vieram assistir aqui, não é mesmo? Letra B diz que o caso aí, né, trata-se de caso de delegação de competência tributária da União. Como assim, galera? Competência tributária, delegação, vai delegar a competência tributária? Para quem? Para o seu nariz. Competência tributária é indelegável. Falei isso aqui, hein? Nada de delegar a competência tributária, não. Ela cria, majora e é indelegável. Letra C. Não é possível que a União revogue a qualquer tempo e por ato unilateral a atribuição que conferiu a tal autarquia. Mentira! De acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º do CTN, a atribuição da capacidade ativa tributária pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Ou seja, no caso aqui, a autarquia, né, galera? Pessoa jurídica de direito público. Falando nisso, vocês sabem quais pessoas jurídicas de direito público compõem o nosso ordenamento jurídico? Ah, eu vou ter que falar. Os entes federativos mais autarquias e fundações. Então, quais são as pessoas jurídicas? União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquias e fundações. Então, tá certo eu dizer que todo ente federativo é pessoa jurídica de direito público? Tá certo. Agora, tá certo eu dizer que toda pessoa jurídica de direito público é ente federativo? Não, aí tá errado. Autarquia e fundação, por acaso, é ente federativo? Aonde? Lugar nenhum, né, pessoal? Então, essa letra C tá errada com base no artigo 7º, parágrafo 2º do CTN. Vamos agora, então, para a letra D. Descobrir por que ela tá errada. A letra D, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 1º do CTN, a atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais referentes à pessoa jurídica de direito público que a conferir. E aqui a gente cumula isso com o artigo 188 do CPC. O que ele diz? Ele define que a fazenda pública, que no caso é a União, possui o dobro do prazo para recorrer e que este privilégio só se estende à pessoa jurídica de direito público que receber a delegação aí da capacidade ativa tributária, tá bom? Então é por isso que essa alternativa aí está incorreta, porque se você analisar bem, de acordo com o artigo 188 do CPC somado ao artigo 7º, parágrafo 1º do CTN, nós temos que a pessoa jurídica de direito público aí, né, em voga, que é a autarquia, tem prazo em dobro para recorrer, sim, porque ela responde na qualidade de representante da fazenda pública. Então tem prazo em dobro para recorrer. Vamos então para a nossa segunda questão de hoje, que é a questão 28 da prova branca. O prefeito de um determinado município resolveu conceder isenção de IPTU por 10 anos a proprietários de imóvel que sejam portadores de deficiência e que realizem investimento nas condições de acessibilidade de suas propriedades. Vou morar nesse lugar? Com base na situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, eu falei que vou morar nesse lugar porque eu acredito que vocês até já devam ter percebido. Mas é porque eu sou cego total. E eu leio as questões para vocês ou em braille ou por um leitor de tela. No momento eu estou usando um leitor de tela que vai falando as questões para mim e eu vou repetindo para vocês, tá bom? Então,
essa cidade aí, né? Ótima, né? Deu até vontade de cantar aquela música da Daniela Mercury, mas eu não vou cantar. Aquela lá, o canto dessa cidade é meu, mas eu não vou cantar, não. Eu vou continuar na questão para não perdermos o foco. A questão fala que o prefeito resolveu conceder isenção de IPTU por 10 anos aos portadores, né, de deficiência que fossem proprietários do imóvel e que investissem na acessibilidade desses lugares. Isso é permitido, pessoal? É possível que isso aconteça? Vamos achar a resposta correta nas alternativas. A letra A diz que isso é possível, diz que o município pode instituir a isenção por meio de decreto. A letra B diz que tal isenção constitui caso de suspensão do crédito tributário. A letra C diz que somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida a isenção de IPTU. E a letra D diz que a isenção concedida em função de determinadas condições, como é o caso, pode ser revogada a qualquer tempo. Vamos agora aos comentários da questão. A letra A diz que é possível criar um tributo e criar uma isenção por meio de decreto. E eu te digo que não é possível. De acordo com a redação contida no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Então essa letra A aí está simplesmente errada. E a letra B? A letra B não é caso de suspensão de crédito tributário coisíssima nenhuma. Vai lá no artigo 151 do CTN que você vai ver que não tem nada disso lá. Isenção não está lá. Isenção está na exclusão dos créditos tributários. Então exclui a isenção da suspensão e bota na exclusão, que vai dar tudo certo. Está lá no artigo 175 do CTN, tá bom? Para você se lembrar disso aí, você precisa guardar a palavra ia, porque ia tem as duas hipóteses de exclusão, são as únicas: isenção e anistia. I de isenção, A de anistia. Vamos lembrar também de um lutador. O cara tá lá lutando, Anderson Silva. Eu sei que a minha luta tá simplesmente ridícula, mas eu tenho certeza que depois dessa você só esquece. Olha, você nem esquece de jeito nenhum, nem se bater a cabeça na parede. Então lembra do ya, que você vai saber que ya é o grito dos lutadores, e além de ser o grito dos lutadores, tem I de isenção e A de anistia. Quer mais uma forma de guardar a exclusão do crédito tributário? Inverte, belisca o braço. Você vai falar ai, belisca com força. Não quer beliscar o seu, belisca de quem está do seu lado. Aí a pessoa vai te falar um macete, que é qual? Ai. Só que ela vai falar sem saber que ai não é a expressão de dor. Ai é anistia e isenção, ok? Então, nada de suspensão de crédito tributário para isenção. Tchau. Vai com Deus. Só errada. Vamos agora para a letra C. Letra C diz, né, a mesma coisa da alternativa A, só que ela tira o decreto e põe por meio de lei municipal específica. Isso aí faz toda a diferença. Porque quando ela põe lei municipal específica para criar e ser a única forma de criar o tributo, no caso que é o IPTU, né? Criar não, pessoal, desculpa, estou confundindo com competência tributária. Voltando aqui, recapitulando, apaga isso aí da sua mente. A letra C, ela tem uma diferença crucial da letra A. E essa diferença faz todo o norte da mudança de entendimento que nós temos aqui. Enquanto a letra A está errada, a letra C está certa, porque a letra C substitui por meio de decreto por meio de lei específica municipal. Então, por meio de lei específica municipal, pode ser concedida a isenção de IPTU. Por meio de decreto, pode não. E é por isso que a letra A está errada. A letra C está certa por quê? Porque a letra C fala que por meio de isenção, que a isenção pode ser concedida por meio de lei específica, tá bom? Vamos agora para a letra D, e desculpem os erros aí. É muita empolgação, é ansiedade de ter você comigo lá como aluno. Vou me controlar, vamos segurei-me. Vamos agora para a letra D. Como nós estamos falando de isenção onerosa,
concedida por prazo certo e garantida em função de um determinado aspecto, ela não pode ser revogada a qualquer tempo. E essa fundamentação vocês encontram no artigo 178 do CTN. Alternativa errada. Achamos a correta, pessoal, letra C. Respondemos as duas questões da aula degustativa. E eu sinceramente espero que vocês tenham gostado da minha aula. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Espero que vocês tenham absorvido o meu método. Espero sinceramente que a minha explicação tenha entrado na vida de vocês. Eu quero ver você comigo, mas não como aluno, e sim como amigo, porque os verdadeiros amigos querem o sucesso uns dos outros. O seu sucesso é o meu sucesso. Sinta-se acolhido, abraçado e fortalecido por mim para que você consiga atingir o seu objetivo tão sonhado e prestes a se tornar realidade. Qual objetivo é esse? A aprovação no exame de ordem. Independente da sua escolha, saiba o seguinte: eu já aprovei você como espectador. Resta agora que você me dê a chance de aprová-lo como aluno e como advogado, de forma que eu te dê todo o norte que você precisa para lograr êxito no exame de ordem. Abraço, beijo, sucesso, boa sorte e até o CECEL. Te espero lá, hein?